Tendo sua origem etimológica no latim, a palavra conforto significa aliviar a dor ou o cansaço. Normalmente, estar na zona de conforto nos remete ao estado prazeroso, com harmonias fisiológicas e psicológicas, especialmente entre nós e o ambiente onde estamos inseridos. Com isso, não temos medo, ansiedade e nem corremos nenhum risco. Também pode ter uma conotação pejorativa, quase um sinônimo de preguiça ou de vagabundagem. Algumas vezes, conectamos as pessoas que não querem nada com nada. Aquele ali está na sua zona de conforto. Como já informamos em aulas anteriores, nosso cérebro quer despender a menor quantidade de energia possível. É algo fisiológico e, portanto, tendemos a ficar no território onde temos maior controle sobre os acontecimentos e onde achamos podemos predizer o que vai acontecer. Contudo, convenhamos, desde a época das cavernas não temos feito muito bem essa predição, não é mesmo? Senão ainda estaríamos vivendo aquele momento, por nunca termos saído da caverna, nossa zona de conforto, para explorar o além. A zona de conforto nos garante um desempenho constante, mas sempre limitado, e nos dá uma falsa sensação de segurança. Digo falsa, pois existem ao nosso redor tantas variáveis que nós não somos capazes de predizer os acontecimentos. Tudo é mutável, a vida muda a cada minuto, a despeito de qualquer desejo pessoal dela permanecer como está. A vida não é uma fotografia, é um filme extremamente movimentado e que, por medo, ansiedade e estresse, queremos que pare naquele frame, para não ver as pessoas que amamos envelhecerem, tentando não perceber o fim de algum relacionamento, tentando, por essa foto que fizemos de um filme, manter empregos que não nos trazem mais nada de proveitoso, investindo em carreiras e estudos, porque fomos levados a isso. Mas a vida é muito mais. Temos, claro, algumas causas identificáveis para permanecermos na nossa zona de conforto. Uma delas é a preguiça, identificada pelo cansaço, falta de energia, desinteresse, apatia, desmotivação, culpa ou até mesmo uma combinação entre todos esses fatores. A soberba, aquelas pessoas que têm tanta confiança em si mesmos, até num excesso de autoconfiança, sentindo-se prontos, perfeitos e brilhantes, sem necessidade de aprender nada ou de se aprimorar. E temos o medo, aquele receio de enfrentar também os próprios medos algumas vezes, supervalorizando o que os outros vão pensar, mas também medo de perder o controle. Qual controle, pergunto eu? Aqueles medos dos riscos, do desconhecido, enfim, das incertezas da vida. Temos a ignorância, que nos deixa míope sobre as consequências, os impactos de alguns comportamentos e atitudes de nossas vidas a médio e longo prazos. Tá, Lira, mas se eu tô nessa zona de conforto e tô bem, por que eu vou querer sair dela? Esse estado aparente de conforto, mas que pode ser resumido algumas vezes como letargia, tem várias consequências para nós. Para mim, o pior deles está conectado à saúde, com prejuízos que vão desde o sedentarismo, passando pelas dependências químicas, por perda de intelecto, imaturidade, insegurança e dependência, que são áreas relacionadas à psique, até perdas na dimensão espiritual, como aquela falta de propósito e a incapacidade de ajudar outras pessoas. Mas ficar muito tempo nessa zona de conforto também pode levar a desperdícios do próprio talento, da carreira, dos estudos, porque ficamos incapacitados de transformar essas situações em desenvolvimento pessoal, ou seja, o que parecia uma boa em um lugar para ficar, curtir, olhar a paisagem, precisa ser analisado com muita atenção.
Algumas formas de romper com a zona de conforto de um modo tranquilo e sociável está em ser capaz de sonhar, que é algo bem diferente de fantasiar, de se comprometer com o outro, de atiçar sempre que possível a curiosidade, estudando, analisando e lendo. Se você for ligado ou ligada em esportes, praticar uma atividade qualquer também nos ajuda a sair da zona de conforto. Trabalhos voluntários também são muito bons. Equilibre bem, então, os momentos de dever e de lazer. Mas eu já dei essa dica antes, não? Com certeza, a atividade manual, como costura com feltro, encaixa-se bem nessa atividade de realizar algo diferente da rotina, de nos tirar da nossa zona de conforto, especialmente se nós nunca praticamos essa atividade antes. Ou se a praticávamos, mas sem tentar criar peças novas, sempre copiando o que era feito por outras pessoas, que nada mais é do que uma espécie de conforto. Superar o medo, então, que gera ansiedade e falta de foco, é uma das premissas da lição de hoje. Então, vou indicar uma leitura chamada Como Sair da Zona de Conforto e Superar o Medo. O link está aí na lateral, como sempre, em nosso material de apoio. Ou seja, a zona chamada de desconforto pode não ser tão ruim assim. Ela só precisa ser mais entendida por nós. E com certeza, quando olharmos para trás, veremos ter produzido muito mais quando resolvemos entrar nessa segunda zona, às vezes de supetão, deixando que algum medo e desapego nos guiassem. Quantas vezes sustentamos determinados compromissos porque não queremos nos dar ao trabalho de imaginar a nossa vida, por exemplo, sem aquele emprego, sem aquela pessoa, sem aquele estudo. Apesar de estarmos sofrendo, a mente entende o padrão daquele sofrimento e acha muito mais tranquilo permanecer ali do que tentar algo novo, inesperado. Perceba, então, em sua vida atual, se não existem exemplos assim. Se houver, não precisa, claro, de uma hora para outra, chutar tudo pro alto, pular de paraquedas no desconhecido, não é isso que eu estou falando. Mas você pode começar fazendo uma lista, se você for essa pessoa, daquilo que existe de bom e de ruim ao manter essas situações. Analise, se possível, as opções que você tem ao mudar, e seja extremamente realista em relação ao que fazer, caso o pior aconteça. Posto isso, guarde suas anotações num lugar tranquilo e deixe-as maturando um pouco. Depois de uma semana, 10 dias, pegue-as novamente, releia, perceba se tem algo a acrescentar ou a retirar e reanalise. Lembre-se, a vida é dinâmica. Nunca nossa mente consegue abarcar todas as variáveis ao nosso redor, mas conseguimos, quando nos planejamos para isso, analisar muitas delas e ter algumas certezas. E aí, você ainda sente necessidade de permanecer em sua zona de conforto? Não tem problema, desde que você tenha ciência disso e da necessidade de futuramente dar uma escapada eventual dela. Ao contrário, você já se sente apta ou apto a dar aquele próximo passo? Então confie em si, nas suas análises, até mesmo em suas intuições e invista nesta mudança.